Como é bom estar com você aqui para um bate-papo super especial, um bate-papo cabeça, um bate-papo cult. Sim, muito cult, porque hoje nós vamos falar de um assunto que mexe mesmo. Você já pensou em participar de uma banda? Você já pensou se tornar um musicista? Tocar, sei lá, violão, teclado, como é que funciona isso? E quando o jovem diz assim: "Eu não tenho o apoio dos meus pais para fazer aquilo que eu busco", porque é cultura, porque é música. Então, nós vamos falar sobre isso aqui na TV Mundo Maior. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos aqui, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos e com certeza algum deles vai reconstruir as suas emoções. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que é a primeira vez que ela vem ao programa Reconstruindo Emoções, que é Mila Schiavo. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Mila. Muito obrigada, Alice. Eu estou muito feliz de estar aqui. Olha só, realmente não é qualquer pessoa, não. Ela tem um currículo, graduada em percussão pela Berklee College of Music, em Boston, mestrado em administração pela PUC, ela tem gestão empresarial, ela é produtora cultural, vencedora do edital FOCA de 2022, com o projeto Visitinha nas Artes, atualmente em cartaz na Cidade da Música, no Rio de Janeiro, percussionista e baterista, trabalhou com Roupa Nova, Barão Vermelho, Lene Andrade, The Brooklyn Philharmonic Orchestra, Titãs, Guilherme Arantes, David Byrne, Paulo Moura, Virgínia Rodrigues, Caetano Veloso, Nelson Motta, Vinícius Cantuária, Bebel Gilberto. Tem mais um monte aqui. E olha só, ela foi aprovada pela Liesa para atuar como julgadora no quesito bateria dos desfiles da Escola de Samba do Grupo Especial 2022. E olha só que bacana que é. Ela é a primeira mulher em 90 anos que foi escolhida para julgar, olha só, a bateria das escolas de samba. Então, isso é muita coisa. Isso é muito importante. Ela também abriu uma escola, Mila Música, e tem um trabalho vastíssimo aqui. Hoje nós vamos contar a história de Adelina. Ela é mãe de uma menina de 19 anos, que se chama Cláudia. São moradoras da cidade de Sorocaba, São Paulo. E ela diz o seguinte: a minha filha aprendeu a tocar teclado e violão de ouvidos, nunca cursou uma escola de música. E diz que ela gostaria de ser musicista. Então, ela diz que no conhecimento
dela como mãe, ela diz que é uma carreira muito difícil, porque ela nunca viu uma mulher numa banda, uma mulher tocando, uma mulher tendo sucesso numa carreira de música. E ela diz o seguinte, que a sua filha Cláudia diz que, olha, minha mãe nunca me apoiou. E ela diz que não é, que ela apoia sim e que ela gostaria até que a filha pudesse estudar fora do país, mas que carreira seguir? O que fazer? Estudar o quê? Que instrumento? A filha, a Cláudia, ela quer ser baterista. Então, é uma profissão bem diferente. Então, ela pergunta, será que haveria possibilidade dela estudar bateria, dela aprender percussão, dela fazer carreira, né, como baterista? Então, para isso, nós trouxemos aqui uma mulher baterista reconhecida, renomada, com um currículo fantástico para falar um pouquinho para a Adelina e para a Cláudia. É um pouco complicado, não é? Você acho que passou por todas essas situações, não passou não, Mila? Eu escutando a história dela, assim, a gente tem que dividir essa história em duas partes, né? Primeiro, a questão da vida do músico, né? Que aí você pode ser tanto uma mulher como um homem, os dois terão problemas não, desafios, vamos colocar como desafios, né? Sim. E eu acho que quando a gente pensa em uma profissão, você tem que estudar, né? Os meus pais me apoiaram muito. Eu sempre falo que eu só segui a carreira de músico porque eu fui, né? Meus pais apoiaram. Eu acho que o amor, né, assim, que eles me deram, né, fez toda a diferença. Mas minha mãe foi muito clara: você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade. Entendeu? Minha mãe é acadêmica, depois fez doutorado, né, mestrado, então ela botou isso muito como Como meta. Eu mesmo. tinha exatamente que fazer uma faculdade. E meu pai também sempre me apoiou e tal, e sempre me ensinaram a ganhar dinheiro, né, assim, como, digamos, como é que eu posso dizer, a ser independente, né? E eu acho que a vida também me trouxe várias pessoas que me ajudaram, né? Acho que a vida também, a gente sendo, acho que um bom ser humano e estudando, a vida acaba botando pessoas na sua frente, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa, acho que ela tem que estudar, ela tem que fazer uma faculdade. Se é no Brasil ou se é no exterior, claro que aí vai depender se eles vão ter recursos para poder fazer uma faculdade. Eu tive uma oportunidade de estudar no exterior, ganhei uma bolsa, inclusive, de estudo. Você estudou em Boston? Eu estudei em Boston. Estudei numa faculdade chamada Berklee College of Music, que é uma faculdade renomada. Eu sonhava com a Berklee. Eu me lembro que eu Olha colocava, engraçado que eu colocava uma foto, assim, naquela época eu não tinha, né, celular, não tinha, assim, site, né? Está falando da década de 90. Então, eu tinha como é que chama? Um catálogo da faculdade. Literalmente, é como se fosse Você respirava eu respirava aquilo. A Berklee, para mim, era tudo, né? Foi uma época que tinha muita música instrumental, então eu adorava. Então, e aí eu acho que as coisas acabaram vindo, né? Eu ganhei consegui um valor, né? Minha família me ajudou a fazer 2 anos, e nesse período eu me esforcei e ganhei uma bolsa para terminar a faculdade lá. Isso os Estados Unidos tem muito legal. Se você consegue fazer uma parte, se você se dedica e se você tem disciplina, que eu acho que isso é uma palavra muito importante. né? A disciplina na vida do músico, acho que de todo mundo, eu não acredito que não seja só do músico, é muito importante, porque você tem que estudar, você tem que... a música é como se você fosse um atleta. Um pianista, ele tem que estudar todo dia, né? Um baterista também, né? Então, acho que seja a profissão, digamos, o instrumento que a pessoa escolher, ela tem que ter uma disciplina, né, diária mesmo, né? Tira, sei lá, uma vez por semana para descansar, mas é diário. Você começou a estudar música como? Como é que foi? A minha mãe, ela era pianista, né? Tá viva assim, mas ela não seguiu a carreira de pianista, mas a gente tinha um piano em casa. E aí comecei a tocar piano em casa, ela começou a me ensinar e tal.
E aí começou, era a década de 80, tinha muita banda de rock no Rio, né? E aí eu comecei a querer tocar bateria. Eu tenho um primo que é Olha. baterista, que tocou com Baden Powell, tocou com Martinho da Vila, tocou com... E aí eu fui ter aula com ele. E na época eu tocava rock. Aí ele falou, não, você vai tocar samba. Você tem que tocar samba, que é um ritmo brasileiro e tal. E aí comecei a estudar com ele e as coisas foram se desenvolvendo, né? E aí veio a época de fazer uma faculdade. E eu, como eu falei, graças a Deus, assim, eu consegui. Minha família teve verbas para ir para o exterior, porque no Brasil tem grandes faculdades, né? Tem a Unirio, tem a Unicamp, mas a Berkeley era meu sonho. E aí eu Você comecei, tinha meta realmente eu tinha a meta de estudar de fora. Eu estudar queria estudar fora. fora, eu queria muito. E assim, e foi maravilhoso. Um período maravilhoso. Chegar numa faculdade que é só música, né? Você tem campos, né, Nossa. universitários que tem tudo, Sim. letras, medicina, geografia, música. A Berkeley é só música, é uma imersão, é 24 horas de música. E como é que foi sua trajetória, Mila? Quando você se formou, Uhum. aí você falou: bom, e agora? O que eu faço? Onde eu vou tocar? Eu acho assim, agora a gente pode entrar na questão de ser musicista, ser mulher tocando um instrumento, que é um instrumento que não é um instrumento que normalmente você vê mulheres tocando, que eu acho que é uma das dúvidas da nossa ouvinte, Da né? Adelina. Da Adelina. Eu tive preconceito no começo, teve muito preconceito no começo. Novamente, meus pais me ajudaram muito, meus pais sempre me ajudaram com isso. E quando eu cheguei na faculdade, digamos que 85% da faculdade eram homens. Só tinha 15% de mulheres. Puxa. E dentro disso, né, de baterista, né, e percussionista, porque é importante todo mundo saber que a bateria ela está dentro da percussão. A percussão, a gente diz que é a família da percussão. Se Hum. você pensa assim, numa orquestra sinfônica, você tem o que a gente chama dos mallets, né, que são marimba, vibrafone e tal, e você tem a bateria que está dentro desse contexto, né? Então, a percussão Certo. engloba, né, essa família de instrumentos. E aí, então, já era complicado. Eu tocava como tinha muito homem, né? Então, mas eu acabei como eu queria, era um sonho, né? E como eu falei, esse apoio familiar foi muito importante para mim, né? E eu segui a carreira. Mas eu tive desafios. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a tocar com algumas bandas brasileiras. Tinha uma banda chamada Brasil Samba Show. E aí eu me lembro que até hoje eu guardei esse cartaz, que era assim, dizia o nome do lugar que é de tocar e dizia com uma convidada muito especial, uma baterista mulher. Não era nem o meu nome, era como se eu fosse uma coisa É diferente, um assim. ícone ali É, para. Nossa. entendeu? Uma baterista mulher, então era engraçado, assim, aquilo ali. Então, a vida eu fui me acostumando com aquilo, mas teve alguns artistas, eu prefiro até não mencionar, assim, que já Sim. não queriam mulheres na banda. Até para não Olha criar só. polêmicas, eu cheguei. Mas isso foi bom para mim. Eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Porque nesse momento eu trabalhava muito com bandas brasileiras. Sim. E aí eu acho que o desafio, a gente cai, mas a fé faz a gente levantar. Então, assim, eu dei aquela. Que você leva aquele baque assim, mas falou assim: não, vamos em frente. Nesse período, eu comecei a trabalhar com bandas americanas. Aquilo me fez abrir a minha cabeça para tocar com rock, com pop americano. E aí eu comecei a tocar mais percussão. A parte que a gente chama de congas, de timbales, que é a parte latina da percussão. Isso foi Ah, tá. abrindo né, a minha carreira. Quando eu me graduei em 94, essa tem uma história muito interessante. Eu fui tocar com a Lini Andrade e toquei num concerto maravilhoso com a Brooklyn Philharmonic Orchestra, no Brooklyn, né? E a Leni foi uma mulher que sofreu muito. A Leni, imagina a época dela, tinha muito machismo, né? E aí eu me lembro que a gente acabou o show, eram 2 shows com essa sinfônica, com essa filarmônica. E eu me lembro que quando a gente estava voltando do Brooklyn para Nova York, para Manhattan, onde eu estava hospedada, o pessoal resolveu sair para comer. E Uhum. todo mundo, eu falei, ixi, eu estou sem dinheiro, eu tenho que passar para tirar um dinheiro na máquina e tal. Naquela época não tinha, era mais difícil, não tinha Pix, não tinha nada. Eu falei É. assim, eu falei assim, eu tenho que sair para tirar um dinheiro. Aí
eram todos homens, e todos falaram assim, eu vou pagar, eu pago pra você. Aí eu falei, tudo bem, eu relaxei. Eu tinha um namorado que estava em Boston, e aí, quando eu tô saindo da van, a Leni me pega e fala assim, ela me dá uma nota de $100 e fala assim, nunca seja uma mulher sem dinheiro nesse meio, porque a hora que você quiser, você paga a sua conta e você vai embora. Aí eu fiquei olhando aquilo, ela foi falando Caramba. no meu ouvido, né? Peguei o dinheiro e tal. No dia seguinte eu fui pagar, né, o dinheiro para ela, ela não aceitou, porque aquilo era uma lição para mim, tipo assim, de independência, de seja, né, seja dona do seu dinheiro, da sua carreira, né? Não dependa de ninguém, né? Exatamente, entendeu? E aí, bom, e aí a vida foi me levando, acabei trabalhando com N pessoas. Nos Estados Unidos eu trabalhei com ela, trabalhei com a Bebel Gilberto, com muitos brasileiros que estavam lá, Vinícius Cantuária. Eu trabalhei com o Nelson Motta, ele tinha um trabalho que ele tocava, era todo verão, ele montava uma banda, que a gente chama de uma banda, e chamava artistas para cantar. O Antônio Adolfo foi, Carol Saboia, Patrícia Marques. Então eu fazia parte, que a gente chama essa banda, e vinham os cantores né, e trabalhavam com a Uhum. gente. Então, e aí, logo depois e claro, trabalhando com algumas bandas americanas também, quando foi 99, eu acabei voltando para o Brasil, e comecei a trabalhar com a Virgínia Rodrigues, que é a afilhada do Caetano Veloso. E aí a vida foi me levando, aí foi Caetano, foi Virgínia, aí veio Titãs, veio, entendeu? Aí Aí foi. não parou Aí não mais. parei mais, entendeu? Não parei mais. Mas, foi difícil para você, no caso de ser uma mulher e conseguir fazer parte de uma banda, você chegar numa banda e falar: "Gente, eu sou baterista", e a pessoa olhar e falar assim: "Como? Até hoje acontece isso. Sério?". Até hoje acontece isso. Em certos lugares eu chego para tocar, nem porque todo mundo já me conhece, mas assim, às vezes eu chego num lugar, alguém pensa que eu sou mulher de alguém, que eu sou esposa de alguém, que eu sou, entendeu? Que eu sou, né? Ah, Você é a esposa do fulano? Eu falo, não, eu sou música, faço parte da banda. Isso aconteceu muito. Eu chegava, às olha só. vezes, para passar o som, e aí eu chegava com o equipamento e eu dizia para o técnico, que horas que a gente vai começar a passar o som? Ele dizia, quando o músico chegar, a gente passa. Aí eu dizia, o músico sou eu. Ai, meu É. Deus. Então isso aconteceu muito, assim, né. Eu acho que eu era um pouco mais, como é que eu posso dizer, eu me revoltava mais quando eu era mais jovem, né, que eu ficava meio, assim, eu falei: "Estudei tanto, né, com tanta bagagem", mas eu acho que a gente vai através, eu acho que da nossa própria, acho que eu falo da fé, porque eu acho que é uma coisa muito marcante na minha vida, né, de Sim. você aprender a respirar, agradecer as dificuldades, né, e até as missões que nos são dadas, né, né, e eu consegui, eu acho que, né, lidar bem com isso. Às vezes, eu ainda dou uma, assim, se me pega num dia que eu não estou de muito bom humor, mas eu me seguro para não me revoltar, porque eu acho que não é legal isso. Eu acho que o mundo, a gente está mudando aos poucos esse mercado, sabe? Mas Sim, ainda existe muito machismo, né? O muito caso que a gente machismo. estava falando sobre a Eliesa, que aconteceu esse ano do carnaval, né? Que eu fui a Isso. primeira mulher a. É óbvio quando a gente pensa que foi a primeira mulher em 90 anos a julgar o quesito bateria. É, Nossa, isso é é uma. Eu lembro quando eu cheguei na Liesa, porque a história foi a seguinte: pediram para mandar o currículo para a liga, né, das escolas de samba. E aí falei, legal, legal, né, um trabalho, né, um trabalho a mais. Aí fui. E aí, quando eu cheguei para a entrevista, a secretária do coordenador de julgadores perguntou: você está preparada para críticas? Aí eu pensei, bom, todo julgador, né, é normal, as pessoas, né, é, imagina juiz de jogo, né, imagina qualquer juiz, ninguém você gosta, tem né, as pessoas, tem que né, estar preparado mesmo para claro. ouvir. Mas aí que eu soube que, na verdade, eu ia ser a primeira mulher a ser, né, eu fiz a entrevista, ele gostou, aí ele falou: Ah. "Vou levar seu nome a plenário, porque lá é todo, né, a Liesa que tem que escolher, tem que levar o meu nome também para os presidentes das escolas de samba, eles apresentam os nomes, e aí você é eleito ou não, né, pelo ano, não é um cargo vitalício". E aí, quando Olha. eu soube que ia ser a primeira mulher em 90 anos, eu falei: "Gente, que coisa, que loucura, como assim, né?".
E aí depois teve um Gente. burburinho, que eu comecei os ensaios das escolas de samba, não as das escolas, eu fui nos ensaios técnicos, porque você não deve ir priorizar, porque claro que o julgamento tem que ser, Imparcial, né? exatamente. Então eu ia nos ensaios técnicos da Sapucaí exatamente para não criar e aí algumas pessoas vinham falar, pô, vocês nunca falaram tanto, né, de um julgador. Falei, gente, pelo amor de Deus, que coisa, né? Só porque é uma mulher sendo julgadora, vocês estão falando tanto. Então, né, eu acho que eu consegui passar, né? Agora, né, passou, não sei se eu vou ser esse ano novamente, mas eu achei legal ter quebrado essa barreira, entendeu? Eu Com acho que eu certeza. aceitei um pouco, depois, quando eu soube, aí eu lembrei da minha história, eu fiquei um pouco emocionada, eu falei, não, vamos pra frente, vamos aceitar, entendeu? Porque já que veio pra mim, sabe, já tô, né, acostumada com desafios, então vamos. Abraço e vamos em frente, né? Exatamente, fiz minhas orações, falei assim, fiz a parte, né, eu sempre penso assim, eu faço a minha parte técnica, eu estudo, e depois eu falo assim que, né, que Deus me ajude a julgar de uma forma imparcial e que eu saiba realmente trabalhar, porque é um trabalho de um ano, né, desses músicos. É uma coisa, Nossa. é um ano trabalhando. Então, Uma coisa muito importante, né? Que eu acho que precisa ser colocado é que quando é uma pessoa que já faz parte na família de artistas, de músicos, então o caminho acaba sendo, porque tem aham, o QI, o que indica, né, aqui, aham, ali, ali, claro, ali, claro. mas no seu caso não. Os seus pais, eles não eram de banda de músicos, nada, Não, minha né? mãe é professora universitária e meu pai Sim. era agrônomo, exatamente. Eu não tinha, meus irmãos, minha irmã também não seguiu. Então, realmente era. Eu tenho esse meu primo, que é distante, né, que me ajudou como a aprender, mas eu não era. A minha família nunca A viveu de sua família em músico. si não era uma família de artistas Não. para poder. Então, você teve que ali trazer seus próprios esforços, É, provar sua competência, sua capacidade para estar ali tocando, fazendo e é. é realmente é Foi. puxado. Com certeza, com certeza. E como a gente já falou antes, tiveram alguns momentos de eu escutar coisas, né, que não eram legais, até por ser mulher, tipo, né, eu não gosto de polêmicas, eu acho que a gente não deve ficar. Passou, a gente tem que. Mas eu escutei, não escutei coisas muito legais em certos ambientes, assim. E aí, mas eu acho que é isso, eu acho que é uma opção de vida que eu gosto tanto de tocar, que para mim, assim, fui superando, né, e fui trabalhando mas eu acho que uma coisa que foi muito legal dos meus pais foi isso, você tem que fazer uma faculdade. Isso foi, eu acho que é muito importante isso, seja a carreira que a pessoa escolher. Você ter uma faculdade, é importante que você É abre o leque. fundamental. Entendeu? A faculdade te faz um network também, sabe? Você abre o leque, né, para tantas coisas que a gente, especialmente na música, que muita gente pensa, a música é só o músico, o artista que está cantando. E ali Não, tocar na banda e pronto, não, acabou, não né? é isso. Fala um pouco desse mundo tão amplo que tem. Claro, claro. Você hoje em dia sempre teve, né? Música em filme, comercial, o mundo dos games hoje. Os games hoje é a indústria que mais vende no mundo. E você tem muita música que é composta para os games, Olha que né? Se você interessante. pensa, por exemplo, um The Voice, que a gente vê o The Voice na TV Globo. Claro que tem aquela pessoa cantando, tem lá os seus jogadores ali, mas você tem uma equipe ali em volta. Você tem os músicos, os produtores, você tem os músicos que tocam com aquelas pessoas. É um mundo, sabe? Aí, se a pessoa também não quiser viver dessa performance, né? Você Uhum. pode também ser um bom professor, né? Você pode fazer projetos culturais, Ah, que foi uma coisa que eu vim sim. fazer. Eu passei a minha vida, praticamente 20 anos da minha vida tocando, viajando em turnê, que foi maravilhoso. Quando eu cheguei com os 40 anos, eu falei, eu não quero mais ficar em turnê. Saía do Rio quarta-feira, chegava sei lá, segunda, ficava 2 dias no Rio e já estava em turnê de novo. Foi ótimo, amei fazer, amei.
E aí foi quando eu fui fazer mestrado em administração na PUC. Foi quando eu comecei a pensar já numa carreira mais de empresária. Eu continuo tocando, Ah, mas eu comecei a pensar no que a gente chama de projetos culturais. E aí, hoje em dia, eu desenvolvo alguns projetos culturais, né, ligados a... Eu tenho esse na Cidade das Artes, que chama Visitinha nas Artes. É uma produção para criança, né? E aí eu estou sempre trabalhando com editais também. Então, hoje em dia, eu sou professora de música, eu continuo tocando, produtora também do Nico Rezende, que eu faço alguns agenciamentos para ele. Então, assim, eu consegui abrir o meu leque, né? Sabe? bastante, né? Exatamente. E existe essa possibilidade. A grande questão é essas pessoas não fecharem os olhos, né? Para deixar como o cavalo tem aquela coisa assim, né? Você abrir o seu leque de opções, entendeu? É, porque pelo que a Adelina está falando, né, que ela É, relata ali, ela pensou na filha que sonha em ser baterista e de fazer parte de uma banda. Aí ela deve ter olhado as bandas e tipo assim, não tem mulher numa banda, né? exatamente. Então ela deve ter falado, ó, é isso talvez que a Cláudia sinta a falta de apoio, né, da mãe. Mas ela Claro. também não conhece esse lado. Exatamente. E também, eu acho que tem uma coisa meio. Eu também, quando eu era mais jovem, eu também tinha uma banda de rock, né? Eu também tinha uma banda depois de banda de reggae. Tem essa coisa legal de você ser jovem, de ser banda, tem aquela coisa meio mágica, assim, mas precisa de alguém que chegue e fale: olha, você precisa de uma carreira, né? Você precisa fazer uma Hum, carreira. Então, né? Então, assim, claro que é legal, de repente. Ter uma banda tem dois lados. A pessoa pode realmente ganhar muito dinheiro com isso, né? sim, Existe essa possibilidade, mas a gente tem que. Eu não acho legal também jogar. Ela pode continuar trabalhando numa banda se ela quiser, né? certo. Mas eu acho que ela pode também pensar em fazer uma faculdade e aí também continuar tocando. Entendeu? Acho que é isso que ela deve fazer. Pensar nessas duas possibilidades. Entendeu? E na Hum, faculdade, aí ela pode ir lá e vai abrir a cabeça dela para outros universos da música, né? Mas se o que ela gosta é tocar, porque também tem muito isso. A gente tem que ter o que te move, né? Por exemplo, essa semana, na Visitinha nas Artes, eu trabalho com a musicalização infantil. Eu estou lá sim. tocando, né? Então alguém perguntou para mim: ah, Mila, você tá lá na Visitinha? Que pensou, a Mila é empresária, não sei o que e tal. Eu falei: não, eu faço o projeto porque eu quero estar ali. Aquilo que alimenta a minha alma. Vivenciando aquilo. Dando aula para as crianças. É ali que está o meu amor, entendeu? Ali que está. Eu Uhum. estar ali no piano, eu estar tocando a percussão. Aquilo que me move. Não é, é legal, meu nome está lá, a diretora ganhou prêmio. Ótimo, maravilha. Mas o que me faz mexer, o que mexe comigo é o tocar. Então, assim, falando para a Cláudia ou para a Adelina, né? É, é nunca perder eu chamo daquela célula que faz, que está dentro da gente, que é o amor. O que te move? É isso? É tocar? Então, Sim. então mantenha isso. Mas só isso também não vai pagar conta. Vamos ser É, prática, entendeu? Entendeu? exatamente. Não é isso que vai pagar a conta e te vai, né, poder te... Então, mas mantém aquilo. Então, continua com aquela, né, tocando e tal, mas pensa, coloca o pé no chão e vamos trabalhar através da educação. Se ela tiver possibilidade de ir para o exterior, fazer uma faculdade, é ótimo. Senão, no Brasil também tem excelentes faculdades de música, entendeu? Ah, Sabe? que bom, Entendeu? Eu que penso bom. muito nisso, sim. É, porque geralmente, como você disse, né, os games são o forte, né, da Hoje, música, das empresas, enfim. é. Agora, tem filmes, novelas, seriados, comerciais, essas coisas. Como é que isso chega para você, por exemplo? Olha, eu quero encomendar uma música para um comercial de não sei o quê. Como é que funciona isso? Então, uma coisa muito importante é a gente desenvolver o network, né? Você ir conhecendo pessoas, fazendo cursos, fazendo, às vezes, sendo assistente, às vezes, de alguém, né? Você mandando currículo. Eu sempre falo que estudar é ótimo, mas essa parte de você ser uma boa pessoa, como eu posso dizer, ter um bom relacionamento, te faz
chegar a vários lugares. O relacionamento é fundamental. Claro, então se a pessoa quer trabalhar com comercial, ela vai ter que você tem que estudar como é que você faz comercial. Na verdade, você tem que trabalhar com, ela vai ter que aprender a tocar piano ou violão, algum outro instrumento. Ela já toca, inclusive, né? Mas ela desenvolver isso um pouco mais, aprender as progressões harmônicas, vamos falar na parte técnica, aprender como, são 30 segundos, são 15 segundos, aprender essa arte de fazer, vamos supor, né, um comercial. Ela tem que, e aí ela vai direcionando para esse nicho. Né? Se ela quer gravar, se ela quer aprender a fazer música para filme, vai procurando pessoas do lado de cinema. Aí tenta trabalhar com alguém, ser assistente de alguém, e aí vai abrindo. Mas uma coisa que eu acho muito importante é isso: é você ser não quero dizer bom funcionário, mas você realmente saber lidar com pessoas, porque a grande maioria, o que muda, eu acho que, né, se você vai ter você pode ser um excelente músico, pode ser, mas se você não tiver um temperamento péssimo, você não vai a lugar nenhum. Não adianta. Realmente, a pessoa que não sabe se relacionar, ela perde o trabalho, ela perde o emprego. Ela ganha pela competência dos estudos e perde pela incompetência de relacionamento, né? Exatamente. Você tem que ser, eu acho que é muito isso, você tem que fazer o seu trabalho, né, como instrumentista, escolher o lado que ela quer. Então, vamos supor, games, e aí e tem várias feiras de games, ir nas feiras de games, mas sempre tem isso na cabeça. Ter um bom relacionamento com as pessoas, tratar todo mundo bem, sabe, com competência, né? E é isso, você saber realmente se colocar nos espaços, né, ouvir bastante, né, perguntar também e continuar sempre estudando, é nunca parar no tempo. Porque eu acho que muita gente fala assim, eu já me formei, já me tô formei, pronto. entendeu? Não, a gente vai estar sempre estudando. E a gente vê hoje em dia música de TikTok, a música de YouTube, né? Você divulgação antigamente era, sei lá, 3 minutos, agora as músicas são 30 segundos. Então você tem que também por isso que é importante estudar. A gente está sempre aprendendo, né? Tendo esses novos desafios, né? E qual a idade ideal para começar a se aprender música? No caso, bateria, que é o que ela gostaria, mas se tem diferença para um instrumento, outro, enfim. Todos os instrumentos têm diferença, né? Eu acho que pelo que a gente ela já tocou, ela toca violão, toca piano e ela quer também tocar bateria. 19 anos, assim, ela pode continuar a desenvolver, assim, e tem que ver qual o estilo que ela quer tocar, entendeu? Tem estilos que, de repente, ela vai demorar mais tempo, né? Claro que quanto mais cedo, melhor para ela poder aprender, mas ainda é tempo para ela aprender a tocar um instrumento, entendeu? O ideal é a pessoa começar a aprender a tocar um instrumento de criança? De criança, exatamente. Tocar de criança, mas você pode começar com 10 anos, né? Já é criança também, claro, mas já quase que pré-adolescente, assim, né? Mas eu acho que nunca é tarde para estudar também. Eu não penso. Com certeza. Eu comecei na pandemia a tocar piano. E eu tô adorando, sabe? Eu já botei na minha cabeça que daqui a 5 anos eu quero estar tocando bem. Então, eu acho que não existe. Por isso que eu falo, eu acho que o sonho é muito importante. A gente não tem limites, né? Eu acho que as coisas vão. Claro que quanto antes ela puder aprender, melhor. Mas é importante ela também não se fechar. Não dizer, você tem 40 anos e você. Eu não posso mais fazer nada. Claro que pode. Quem disse que não pode? Com certeza. Agora, a pessoa vai aprender a tocar um instrumento, mas ela tem que aprender as notas, ela tem que aprender a harmonia. Quer dizer, tem uma série de coisas que complementa tudo aquilo para que ela possa tocar, porque a pessoa acha que eu vou aprender a tocar um instrumento, já vou sair tocando uma música. Eu entrei numa escola de violão e não consegui tocar nunca música nenhuma. Claro. Eu já queria tocar uma música, muita gente já então, pensa. né? É aquela coisa, eu era adolescente e aí, como assim? Eu já fui um dia na aula e não toco uma música, tinha que ficar fazendo Eu fiquei assim, não quero. Vem a disciplina, né? Tem a questão da disciplina que a gente fala. A disciplina é diária, né? Você tem que fazer todos os dias um pouquinho, 15, 20 minutos no mínimo, né? Porque pela repetição.
que você vai... E principalmente piano, né? Que eu estou estudando agora, que eu não tocava. E para mim é difícil, porque eu toco outros instrumentos, né? Então, assim, eu ficava... às vezes eu fico, ai, meu Deus do céu, não sei o que. Eu falo, não, Mila, respira, volta, né? Vamos fazer a escala, vamos estudar e tal. Então, assim, é disciplina. É um desafio. Cada instrumento que você aprende é um desafio que você está abraçando ali. Mas eu sempre brinco assim, né? Dentro da doutrina espírita, assim, já que a gente vai voltar, eu sempre penso, então que eu volto como uma pianista. Eu penso assim, né? Já estou adiantando, já estou fazendo um trabalho Você agora. já está programando a sua próxima, você, aquela musicista. Já sei piano, já sei isso, aquilo, bateria aquilo. e percussão já fiz, entendeu? Canto também, eu sou coralista. Então, o próximo é piano. Eu quero voltar como pianista. Então, já estou adiantando o meu trabalho. Mila, que mensagem você deixaria para essa mãe e para essa menina que quer ser uma musicista? Olha, eu acho que primeiro a mãe tem que acreditar na filha, amar essa filha, acreditar nos sonhos dela e dando disciplina a ela. Que, né, eu acho que o amor com disciplina, né? Tipo, incentivando ela a fazer uma faculdade, né? Porque isso vai fazer um diferencial enorme na vida dela, né? E é isso, eu acho que ela possa estudar e fazer o que ela ama fazer. Entendeu? E existe a possibilidade de ser uma pessoa de sucesso na profissão de músico, né? Sendo menina, eu acho que muitas mulheres já desbravaram antes de mim, né? E agora eu espero que essa geração também que está vindo aí venha também com força para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, uma sociedade, né? Com certeza. É assim que eu penso, entendeu? Você é um exemplo de sucesso, de realização, né? De ter atingido o seu objetivo, superado e continua crescendo. Em uma palavra, uma emoção para Adelina reconstruir. Uma emoção. Eu falei em amor, eu sempre falo em amor, porque eu acho que o amor ele muda tudo. O amor transforma. Eu acho mesmo, isso aplica em tudo. Isso aí. Obrigada. Mila, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Uma alegria tê-la aqui, uma pessoa tão importante. E a gente não tem nenhum instrumento aqui para ela estar gravando, cantando, tocando aí para a gente. Olha só que desperdício. Mas não faltará oportunidade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Muita paz. Agora, Adelina, depois de todo esse bate-papo que nós tivemos com a nossa especialista de hoje, que é a Mila, uma grande musicista, e trouxe assim uma série de coisas que a gente não imaginava, que era tão amplo, tão vasto, né? O campo da música, o campo da instrumentação, dos instrumentos musicais. E ela abriu a nossa mente. Então você vai poder colaborar com a sua filha assim. Vamos ver, mas primeiro, o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Doutora Nise diz assim: a ansiedade priva o indivíduo da dádiva do presente porque o arremessa sempre para frente, anelando vivenciar um futuro que não chegou ou encarcera-o no pretérito, na perspectiva transpessoal, cujo espiritista tem a compreensão da vida após a morte, como tem também da reencarnação. Então, a gente não pode precipitar as coisas da vida da gente. Nós temos que estar sempre conectados, sim, a programar, a ter um projeto para o futuro, sempre ter um projeto na vida. E dentro desse projeto, a gente fazer todos os esforços para a realização, para a concretização, mas sem a ansiedade. A ansiedade
equilibrada, normal, ela faz bem, porque ela nos impulsiona para frente. Mas a ansiedade de querer viver o futuro e antecipar esse futuro, isso nos desequilibra. Isso não nos faz bem. Ao contrário, faz com que nós passamos a não viver o presente e muito menos, lógico, o futuro. Então, estar no presente, aproveitar o presente, quando você está ali aprendendo, estudando, aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo as notas musicais, você estar consciente do que você está fazendo ali no momento, isso ajuda você a ampliar ainda mais a sua consciência e principalmente a ter a consciência de você mesmo. Tudo aquilo que você está aprendendo naquele momento está consolidando no seu cérebro. E como nós temos o hábito de estar fazendo algo aqui, mas com a cabeça lá fora, então a parte de consolidação do nosso cérebro, ela se torna muito mais frágil. E o que vai acontecer somente quando a gente dorme por volta das 2 horas da manhã, né? Que é o que nós necessitamos para consolidar o que nós aprendemos durante o dia. E através desse movimento que a tua mãe está fazendo para te apoiar, para que você possa estudar, não é onde se diz, minha mãe não me apoia. Muito pelo contrário, ela fez esse movimento para que você pudesse compreender um pouquinho mais que através dos estudos, sempre os estudos, você possa se realizar, atingir os seus objetivos. Então você pode sim ser uma grande baterista, como você viu a Mila, uma pessoa resolvida, uma pessoa de sucesso e, lógico, concretizar os seus sonhos. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. Você não precisa se identificar, a gente pode colocar um pseudônimo, mas mande a sua mensagem. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos aqui, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita realização e alegria, deixamos aqui um beijinho carinhoso.